Oi, aqui é a D. O vídeo de hoje, então, é sobre Pokémon, mais especificamente sobre o Ash Ketchum da cidade de Pallet. E eu resolvi falar disso agora, porque tá chegando, né, Pokémon GO aqui no Brasil e todo mundo tá falando sobre isso. Apesar de Pokémon ser uma coisa dos anos 90. Pra quem não sabe, além de ser um anime, o Pokémon também é um game, um mangá, entre várias outras coisas. Tem card game, tem um monte mesmo. Não é só o anime. Inclusive, em muitas dessas coisas, o Ash nem aparece. Mas eu não vou entrar nesse quesito. O que você precisa saber agora é do game e do anime, certo? Então, vamos começar. Pra quem não assistiu as primeiras temporadas de Pokémon, o que acontece? Tem um menino chamado Ash e ele sai por aí com o sonho de ser um mestre Pokémon, que ele quer dominar as criaturas e ser o mais forte treinador. E ao longo do caminho dele, ele conhece várias pessoas, outros treinadores e também vários Pokémon. Porque eles têm personalidade, eles não são só coisas, eles são amigos das pessoas. E durante o anime, se você não assistiu as primeiras temporadas, não assiste o vídeo porque tem spoiler, beleza? Não digam que eu não avisei. E durante o desenho, então, ele vai deixando alguns desses Pokémons pra trás. E todo mundo achava que ele fazia isso porque ele era um mau treinador, porque são Pokémons fortes que ele deixava pra trás. Ou então porque ele era muito amigo dos seus Pokémon e ele queria o melhor pra eles. Só que não é nada disso. E eu percebi há pouco tempo e, nossa, eu tinha que falar pro mundo o que eu notei, porque eu procurei essa teoria em português e procurei em inglês e ninguém falava disso. As pessoas realmente não publicaram isso de forma clara. Então agora, aqui está a minha teoria da verdade do porquê o Ash deixa os Pokémon dele pra trás. Primeiro, uma prévia dos 5 primeiros Pokémon. Eu não sei se Pokémon tem plural, eu acho que não tem, não é Pokémons, é só Pokémon. Bom, enfim, não briguem comigo. Mas assim, vou fazer aqui um resumo sobre os primeiros 5 Pokémon que o Ash deixou pra trás. A primeira delas, então, é a cena onde o Ash deixa Butterfree pra trás. O Caterpie foi o primeiro Pokémon que o Ash capturou. Se eu não me engano, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E ele evolui pra Metapod e é todo aquele drama pra virar a Butterfree e ele consegue evoluir a Butterfree. Então eles eram bem amigos, só que de repente o Ash encontra várias outras Butterfree, porque é a época de acasalamento das Butterfree. E a Butterfree do Ash, é macho, ou Butterfree do Ash, acaba meio que fazendo amigos por ali, porque tem várias igual a ele. E o Ash acaba deixando ele pra trás pra ele poder ter uma família, né? Conhecer uma Butterfreezinha e ter seus filhotinhos. O próximo que eu vou falar também foi um Pokémon muito importante pro Ash, que é o Pidgeot. Ele era um Pidgeotto quando o Ash capturou ele, porque são 3 estágios, tem Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot. Um pouquinho antes do Ash passar de temporada, dele ir para as Ilhas Laranja, ele se depara com um bando de Pidgeys e Pidgeottos que estavam sendo atacados por outros Pokémon mais fortes. E o Pidgeotto do Ash ajuda eles. E acaba se vendo obrigado a proteger os seus semelhantes daquele outro grupo de Pokémon opressores. E ele evolui então para o seu final estágio de Pidgeot. O Ash então resolveu deixar o Pokémon no seu estágio mais evoluído ali para trás. Bem pouquinho antes dele viajar. As Ilhas Laranja, elas são ilhazinhas separadas por muito oceano. E agora que entra o Lapras, que é um Pokémon transporte. Ele é um Pokémon que leva pessoas a lugares. Foi assim que eles chegaram nas ilhas, eles se deparam com bandidos que tinham sequestrado, que tinham roubado esse Lapras, que era um neném. E durante toda a temporada, nas Ilhas Laranja, eles ficam com o Lapras, procurando a família do Lapras, porque queriam devolver ele e tal, mas eles não encontram. Eles só vão encontrar no final da temporada, que é quando eles não precisavam mais de um Pokémon transporte. E eles encontram a família do Lapras, deixam o Lapras lá. E foi bem ruim porque a gente via o Lapras quase todo dia e todo mundo gostava do Lapras, mas ele ficou pra trás também. Agora vem um dos que pessoalmente foram mais importantes pra mim, que é o do Charizard, que durante a minha infância era meu Pokémon favorito, sério. Nossa senhora, eu não fingia que eu tinha um Charmander, eu era um Charmander, tipo, foi muito importante pra mim. A história do Charmander é muito dramática. O Ash encontra com ele quando ele foi abandonado pelo treinador dele. O Charmander estava quase morto lá, abandonado pelo treinador, e se recusava a ir com qualquer pessoa porque ele esperava que o treinador dele fosse voltar pra ele. Só que é claro que isso nunca ia acontecer, porque o treinador dele era um bosta, e o Ash então consegue convencer esse Charmander a ir com ele. E eles passaram muita coisa juntos, nossa, foi um Pokémon muito importante. E também ele é um Pokémon muito forte, porque ele consegue evoluir para Charmeleon e depois para Charizard.
Nesse meio tempo, estavam aparecendo novos pokémons da segunda geração, que é o Cyndaquil, Totodile e a Chikorita. E eles foram sendo introduzidos pouco a pouco, cada episódio aparecia um, ia aparecendo um pouquinho, então eles foram entrando e os pokémons antigos foram saindo. Mais ou menos isso. Durante o meio dessa temporada, o Ash passa por um vale de Charizards, onde eles treinam e ficam melhores e mais fortes. E o Charizard dele era relativamente mais fraco se você fosse ver os outros, que eles eram enormes, assim, os monstrão. Beer, vem monstro. E ele resolve deixar o Charizard por lá mesmo, pro Charizard poder ficar mais forte, porque ele era um bicho muito competitivo e o Ash sabia que ele gostaria de ser mais forte. Então foi, nossa, mais uma cena de, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha vida? Então, mais um Pokémon completamente evoluído que o Ash deixa pra trás, certo? Logo em seguida, a Squirtle, ou Squirtle, do Ash, encontra com o velho bando dele. Porque, pra quem não lembra, o Squirtle era de um esquadrão que eles saíam aprontando pela cidade, porque ele era bem rebelde e loucona. E eles ficam sabendo que o bando antigo do Squirtle tá passando por problemas, e o Squirtle se vê obrigado a ficar pra ajudar, porque eles precisam de um líder, sabe? E o Squirtle era esse líder, então ele resolve deixar o Squirtle pra lá também. Poucos episódios depois, acontece a mesma coisa com o Bulbasauro. Foi igualzinho, tipo, ele encontrou um bando de pokémons que precisava da ajuda dele pra obedecerem, pra ter um líder, e o Bulbasauro acaba ficando também. Com esse, todos os starters, que são os Pokémon iniciais, ficaram pra trás. E nesse meio tempo, entraram os 3 starters novos, que é o Cyndaquil, a Chikorita e o Totodile. E assim, o Ash tá livre pra começar a nova geração de Pokémon. Os jogos são divididos em gerações. Assim como o anime tem as temporadas, os jogos têm as gerações. Quando os starters são Bulbasauro, Squirtle e Charmander, é a primeira geração de Pokémon, os primeiros jogos, que são o Red e Blue. Um tempo depois foi lançado o Yellow, que também é da primeira geração, então só tinham aqueles mesmos Pokémon dos outros jogos, nossa, sem nenhuma criatura nova. E nos games, a Chikorita, Cyndaquil e o Totodile, eles são os starters da segunda geração, que é o Gold, o Silver e o Crystal. Ou seja, os starters da primeira geração no anime ficaram todos pra trás, enquanto os starters da segunda geração dos games estavam entrando no anime. Entende o que eu tô querendo dizer com isso? O Ash só deixava os Pokémon dele pra trás porque eles eram muito fortes pra continuar na segunda geração. É isso que eu tô querendo dizer o vídeo inteiro. Ele não podia começar uma nova liga Pokémon tendo um Charizard lá totalmente evoluído. Porque ele era pra começar do zero, era pra ele começar lá fraquinho, com um bichinho de level baixo. No fim de todas as ligas Pokémon, os Pokémon do Ash ou são soltos ou são deixados com o Professor Carvalho. Assim ele pode começar a nova temporada do zero só com Pokémon de baixo nível. Todas as vezes que ele deixa alguém pra trás é porque ou ele precisa de um espaço pra adicionar um Pokémon novo, geralmente de uma geração nova, ou porque ele precisa começar a liga fraco, entende? Então, cara, o anime nada mais é do que nada, tipo, não significa nada, entende? Ele nunca ligou pros Pokémon, os Pokémon nunca foram importantes pra nada, eles só tinham que acompanhar os jogos. Pode ver, todo mundo que ele deixou pra trás eram só Pokémons muito bons no competitivo. E já ficaram pra trás. Pra poder colocar ser humaninhos mais fracos no lugar deles. Talvez vocês não estejam reconhecendo esses nomes que eu tô falando agora, porque esses foram os primeiros episódios de Pokémon. Isso aconteceu quando eu era criança, nos anos 90. Muita gente que tá me assistindo nasceu depois dos anos 2000. Então talvez esses nomes não sejam familiares pra você, mas isso se aplica a todas as gerações, a todas as temporadas de anime. É só você ver, o Ash sempre deixa pra trás Pokémon que são muito fortes pra continuar na próxima etapa. E é só pelo motivo de acompanhar os jogos, só porque senão não teria assunto. Senão ele ia entrar na nova temporada e já ia ganhar as ligas Pokémon tudo. E não achem que ele faz isso só com os Pokémon, tá? O Ash também faz isso com as pessoas, quando ele deixa a Misty e o Brock pra trás e conhece o Tracy e outras pessoas lá que ele vai colocando e tirando, colocando e tirando. Isso é só pra acompanhar os jogos. Essas pessoas não têm motivo nenhum pra ter ido embora, elas só estão sendo substituídas por novos por causa dos jogos. E é que a equipe Rocket também faz isso com os Pokémon dela. A Ekans e o Koffing ficaram pra trás quando eram evoluídos já, porque eles têm que começar os jogos com Pokémons fracos e da nova geração.
A única exceção de Pokémon forte que o Ash não deixou pra lá ao longo das temporadas de anime foi o Pikachu. Eu acho que o Pikachu só não saiu porque ele se tornou muito popular desde o início do anime. Todo mundo adora o Pikachu. Então eu acho que a galera ia ficar com muita raiva se deixasse pra trás. Mas só por isso também. Desculpa ter destruído o anime pra vocês. Eu espero que tenham achado legal e esclarecedor. Eu tenho várias teorias sobre várias coisas como essa. Se você gostou, dá um joinha pra eu saber que o vídeo foi interessante e pra eu fazer mais teorias, certo? É isso aí. Se você concordou, comenta aí. Se você não concordou, achou tosco, também comenta. Olha, Andressa, eu acho que foi diferente, eu não concordo. Vamos conversar sobre isso. Eu adoro Pokémon, sempre gostei. Ó, o Mil tá aqui falando com vocês. Mas é isso aí. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, tá? E compartilha com os amigos pra fazer eles pensarem sobre essa teoria também, ok? Então é isso e até o próximo vídeo. E eles fizeram. Então assim, o que significa? Ele precisava... Talvez se ele tivesse... Ele deixa o Pidgeotto pra trás.